Olá, crianças! A paz do Senhor! A tia Angélica estava esperando por vocês. Nós iremos começar agora uma expedição. Quem gosta de viajar? A tia Angélica gosta. E viajar para aprender? Nós vamos agora fazer uma expedição, que é uma viagem para explorar lugares aonde aconteceram histórias da palavra de Deus. Vamos comigo? Vamos aprender mais uma linda história sobre Jesus? Olha só, meus amores, que legal, que lugar maravilhoso! Pensar que por estas ruas aqui, Jesus andou pelas ruas dessa cidade. Jesus e seus discípulos ensinaram a respeito das palavras do Papai do Céu, a respeito do amor de Deus e também curaram muitos enfermos. Como é bom a gente poder andar por esse lugar e aprender coisas maravilhosas que aconteceram aqui em Israel. A tia Angélica quer te convidar agora a fazermos uma oração para termos mais uma lição da nossa escola dominical nesse cenário preparado tão especial para aprendermos a história de hoje. Vamos orar para começar a nossa aula? Você aí na sua casa, fica de pé e ore junto com a tia Angélica para começarmos a nossa viagem, a nossa expedição, tá bom? Papai do céu, nós te louvamos por essa oportunidade de hoje, de vermos lugares maravilhosos, lugares, ó Deus, por onde o Senhor andou e fez tantos milagres. Senhor Jesus, que nós possamos aprender hoje mais uma porção da Tua Palavra e que o nosso coração possa se encher de alegria na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa cada criança, cada lar, cada família e que possamos ser abençoados pela Tua Palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos agora lembrar qual lição que nós vamos estudar? Esta lição é a lição de número 12. Isso mesmo. Vamos ler com a tia Angélica? Na casa do meu amigo há alegria. Tia Angélica, nós viemos aqui em Israel para aprendermos sobre a casa de Deus. Sim, a história de hoje vai acontecer no templo, um lugar que é para ser cheio da alegria do povo de Deus. Só que a tia Angélica quer te contar uma coisa. Neste momento atual, o templo não existe, porque ele foi destruído. Mas nós vamos caminhar por espaços diferentes para lembrar das histórias da palavra de Deus. Vamos ver o nosso versículo? O versículo de hoje é: adorem o Senhor com alegria. Salmos 100, versículo 2. Nós vamos aprender a adorar ao Senhor com alegria. Repete aí com a tia Angélica o versículo. Todos juntos, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Adorem o Senhor com alegria. Salmos 100, versículo 2. Tá certo? Então vamos começar a nossa história de hoje. Vamos caminhar para conhecer mais alguns lugares e começarmos a nossa história. Meus amores, esta cidade ela é muito antiga. E como nós falamos, Jesus, ele passou por aqui, por esses espaços, e também os seus discípulos. Quando Jesus foi levado ao céu, ele deixou uma ordem aos seus discípulos que continuassem falando do amor de Deus a todas as pessoas. E um dia, sabe,
eu me lembrei dessa história, de que os discípulos estavam indo para o templo. Sim, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde. Orar e falar com o Papai do Céu e falar do amor de Deus. Então, sabe o que aconteceu? Eles trilharam o caminho até o templo. Mas na porta do templo tinha um homem. Sim, um homem que era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmolas. Naquela época, as pessoas que eram doentes não tinham cura, as pessoas que tinham deficiência física não podiam trabalhar, elas ficavam em lugares estratégicos para pedir dinheiro ao povo, para pedir esmolas. E Pedro e João, eles estavam indo para a oração e quando chegaram na porta do templo, eles avistaram aquele homem coxo, que não podia ficar de pé. Sempre o colocavam ali, naquele mesmo lugar, e ele pedia para as pessoas: me dá um dinheirinho, por favor, me dá um dinheirinho. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar? Olha, crianças, quando Pedro viu aquele homem ali, pedindo esmolas, pedindo dinheiro, Pedro olhou para ele, cheio de compaixão. Então Pedro e João, olhando para aquele homem, se aproximaram dele e Pedro disse para ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Então Pedro tomou aquele homem pela mão e o colocou de pé. Nesse momento, os seus tornozelos se firmaram. Ele ficou de pé e deu um salto e começou a pular de alegria. Aquele homem entrou no templo, adorando a Deus, saltando, glorificando a Deus, e todas as pessoas que estavam ali se maravilharam. Elas pensaram: não é esse homem aquele que ficava na porta do templo pedindo esmolas? Sim, eles ficaram todos espantados com o que estava acontecendo. Então, eles olharam para Pedro e para João e ficaram perguntando o que houve. E Pedro disse a todas aquelas pessoas sobre o amor de Papai do Céu, sobre o poder no nome de Jesus. Ele disse que Jesus, o Filho de Deus, que foi morto e ressurgiu dos mortos, tinha lhes dado poder para que no nome dele pessoas fossem curadas, libertadas e transformadas. Aquele homem continuou saltando de alegria e todos os que estavam ali, admirados, muitos creram no nome de Jesus, creram que Jesus tinha ressurgido dentre os mortos. Meus amores, que história maravilhosa, não é? E pensar que aqui aconteceram muitas outras histórias reais, verdadeiras como essa. E que a casa de Deus é um lugar de alegria, de louvar, de celebrar, de receber bênçãos de Papai do Céu. Fiquei muito feliz com a nossa história de hoje. Ai, como foi bom conhecer esses lugares e imaginar as histórias reais e verdadeiras que aconteceram aqui. Agora nós vamos para um lugar muito aconchegante para a gente refletir o que aprendemos hoje na nossa expedição e na nossa história bíblica. Tá certo? Vamos com a tia Angélica? Olha só, meus amores, depois de toda a nossa caminhada, um lugar bem gostosinho para a gente descansar. Bom demais, não é? Vamos lembrar da nossa história? O que Pedro e João disseram para aquele homem, vocês se lembram?
ele disse assim: eu não tenho prata e nem ouro, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha só, eu fiquei pensando, o que será que Pedro e João tinham dentro da vida deles, dentro do coraçãozinho deles? E a tia Angélica escreveu algumas palavrinhas muito importantes para a gente pensar. Eles tinham fé dentro dos seus corações, dentro da sua vida, tinha muita fé. Tinha também uma outra coisa importante: coragem. Nesse tempo, começaram a perseguir os cristãos, aqueles que falavam de Jesus, mas eles não se calaram, eles tiveram coragem. E o que mais? Eles tiveram algo muito importante. Eles tiveram o poder do nome de Jesus, que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, como nós precisamos ser como Pedro e João, termos fé, termos coragem e crermos no poder que há no nome de Jesus. Esse nome cura os doentes, esse nome repreende o mal, esse nome dá vida. O nome de Jesus tem poder e perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que Papai do Céu escuta a nossa oração. Lembram que Pedro e João estavam indo para o templo orar? Nós devemos orar e falar com o Papai do Céu e pedir a Ele que encha o nosso coração das virtudes do Espírito Santo. Amém? E aí, tia Angélica, o que aconteceu? Isso tudo, a fé, a coragem, o nome de Jesus geraram naquele homem coxo, aquele homem doente que não podia ficar de pé, a cura e algo muito importante. Vocês se lembram que ele entrou no templo louvando, saltando, cheio de alegria. E a tia Angélica quer te mostrar que Jesus encheu o coração daquele homem tão triste, tão abatido, que estava sempre a mendigar, não podia trabalhar e não tinha esperança. Jesus encheu de alegria, porque Jesus transforma. O poder do nome de Jesus transforma as pessoas e o encheu de alegria. Que maravilha, não é? Podemos aprender muito com essa palavra de hoje e também por esses lugares que passeamos. Todas as histórias foram reais e elas mostram que Jesus é poderoso para curar, para libertar e para trazer alegria aos corações. Você quer celebrar Jesus com alegria? Devemos celebrar Jesus com alegria por tudo que Ele tem feito por nós. E agora, meus amores, com toda essa bela história que nós aprendemos, a tia Angélica quer te pedir para fazer uma atividade. Eu quero que você desenhe um rosto feliz. A tia Angélica quer que você faça um desenho daquilo que traz alegria ao seu coração. Que Jesus, ele traz alegria aos nossos corações. Então, nossa atividade de hoje vai ser um desenho. Você pode até fazer um desenho tipo da tia Angélica aqui, ó. Da tristeza que se converte em alegria. Ou você pode fazer um desenho livre, usando a sua criatividade, para mostrar a alegria que Jesus nos dá. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força e nós vencemos em Jesus. Está certo? Vamos para o momento Semapinho agora? A tia Angélica quer falar para vocês sobre algo muito importante. Esse momento Semapinho de hoje vai ser diferente. Sabe, eu estava estudando aqui numa enciclopédia que fala sobre a palavra de Deus
E ela conta que aqui em Israel, nesses cenários por onde nós passeamos, eles têm um grande projeto. Sabe qual é o projeto? Aquele templo aonde esse paralítico, esse coxo foi curado, passado alguns tempos depois, ele foi destruído. Sim, aquele templo, ele foi destruído. Por isso nós usamos aqui algumas imagens antigas de Israel. Mas os judeus, eles querem reconstruir esse templo novamente, sabia? Sim, porque muitos judeus ainda não acreditaram em Jesus, não abriram o coração para receber Jesus. E eles têm esse propósito de construir o templo e voltarem a oferecer sacrifício. Oxe, mas tia Angélica, Jesus não morreu e ressurgiu? Sim, Jesus morreu e ressuscitou, e ele foi o sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados. Então, no nosso momento Semapinho de hoje, nós vamos orar pela nação de Israel. Nós vamos orar para que Jesus venha converter corações nesse lugar. Nós vamos orar para que os cristãos que conhecem Jesus e moram nesse lugar tenham oportunidade para anunciar Jesus, que ressurgiu dentre os mortos e dá vida eterna e perdoa os pecados. Então eu quero convidar você para fechar os seus olhos e para que nós possamos orar por Israel, para que haja paz em Israel e para que haja salvação. Ali eu creio que existem muitos missionários que podem anunciar o amor de Jesus. Feche os seus olhos e ora com a tia Angélica. Senhor Jesus, o nosso momento Semapinho de hoje é muito especial. Nós queremos orar pelo povo de Deus. Nós queremos orar pela nação de Israel. Nós queremos pedir ao Senhor que haja salvação neste lugar. Que o Senhor possa abençoar, que cristãos que moram ali tenham fé, tenham coragem e tenham o poder do nome de Jesus, dado pelo Espírito Santo, para anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus, nós cremos que o Senhor salva, que o Senhor liberta e que o Senhor tem vida eterna para aquele que crê no teu nome. Senhor Jesus, esteja abençoando os missionários, os moradores cristãos de Israel, para que eles continuem anunciando, crendo no Senhor e que haja salvação neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E agora, vamos louvar ao Senhor? Olha só! A tia Angélica tá com saudade de casa. Aqui é muito lindo pensar nesses lugares maravilhosos por onde Jesus passou. Ai, foi muito bom, uma expedição maravilhosa. Mas eu quero louvar com alegria, sabe aonde? Na igreja. Hoje nós não precisamos daquele templo. Nós precisamos sim estar em comunhão na igreja para louvar e celebrar ao Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo e Ele habita em nós. Vamos para a igreja, lá para a nossa terra, louvar e celebrar a Jesus com a tia Angélica? Casa
estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Em nome de Jesus, esse tempo de quarentena vai passar e nós vamos poder estar reunidos na casa do Senhor, cantando louvores ao nosso Salvador. Um abraço, semana abençoada para vocês. Tchau, tchau!